Olá, professores de todo o Brasil, do Prof. Bio. Hoje a gente vai falar sobre algumas dicas sobre como utilizar de forma transdisciplinar o episódio número 5 do Que é do canal Futura, sobre o olho de gato. Então esse episódio fala de uma das invenções mais geniais inspiradas no mundo animal, que é o olho de gato, aqueles refletores que são usados em veículos à noite e também em uniformes de trabalhadores noturnos. O episódio começa falando exatamente sobre isso. Um dos assuntos mais óbvios que a gente pode falar nesse episódio para trazer a física para dentro da aula de biologia é acerca da produção de luz. A gente fala sobre a diferença entre bioluminescência, fluorescência, fosforescência, não só a física, mas também a química, né? É o movimento dos átomos para poder produzir luz, afinal, luz é a emissão de fóton. Então a gente pode estar aí circulando numa aula que fala um pouco de química, um pouco de física e também sobre um pouco de biologia inspirada no olho do gato. E a gente também pode puxar o assunto sobre geração de luz com calor ou sem calor. Eu sempre procuro trazer a educação artística, as artes, para dentro da aula de biologia, isso é muito importante, tá? Então, uma das coisas que a gente pode trazer para esse episódio também, para falar sobre artes, é o uso de luzes em manifestações artísticas. É a arte com luzes. Por exemplo, agora, nesse mês de julho de 2019, no Rio de Janeiro, está acontecendo uma exposição sensorial super interessante chamada Fluxo, no Museu de Arte do Rio, no Mar, em que você tem projeções, né, usando o data show e usando efeitos sonoros de tempestades para simular estrelas, simular tempestades de cometas, etc. Então é bem legal quando você pode falar do uso da luz como um artifício para uma manifestação artística, como é que a luz nos fogos de artifício é gerada, ou ainda como é que a gente pode usar a luz para estratégias sensoriais de educação artística, enfim, tem uma infinidade de situações que você pode trazer a educação artística para dentro da sua aula de biologia falando sobre luz. E é claro que por falar em luz, e já que a gente está dentro da aula de biologia, uma coisa bem artística, bem bonita, que arremete à biologia propriamente dita, é como que um vagalume e um pirilampo, por exemplo, gera energia luminosa. Aí a gente já volta a trazer a química para dentro dessa aula de biologia, em que a gente está falando de luz, de olho de gato, enfim, o carro-chefe dessa aula é luz, captação de luz e como é que o seu cérebro interpreta isso. Então a gente pode trazer o conhecimento de como que um vagalume, um pirilampo, geram energia química para produzir luz, né, através da luciferina, através de uma reação que envolve oxigênio, enfim. A gente está trazendo de volta a química para dentro da aula de biologia, porque embora a gente esteja falando do olho de gato, a gente está também falando sobre geração de luz, né, e como é que aquilo ali é produzido no mundo animal, como é que aquilo também é captado no mundo animal. No episódio se fala sobre o primeiro olho de gato produzido, que era super simples, eram bolas de vidro dentro de uma caixa, basicamente, e essas bolas de vidro são refletoras. O mesmo princípio é usado até hoje para se produzir esses refletores. Então, quando a gente está falando de reflexão, a gente volta a trazer a física, né, para falar sobre reflexão e refração da luz, como é que a luz se comporta. Claro que a gente pode usar esse episódio para falar de história também dentro da aula de biologia. Os primeiros mecanismos de olho de gato foram criados na Segunda Guerra Mundial, lá na segunda metade dos anos 30, mais ou menos. Acontece que a Inglaterra era muito bombardeada à noite, então para você reduzir a possibilidade de passarem bombardeios sobre as cidades, as pessoas mandavam desligar a luz quando chegava a noite. Então como é que você vai conseguir se locomover, por exemplo, de uma cidade para outra, ou mesmo dentro da sua cidade, sem uma iluminação? A iluminação natural à noite não é suficiente, a gente precisa de algum artifício. Então o olho de gato veio com uma estratégia fantástica para que as pessoas não precisassem manter a luz acesa, né, o que era uma bandeira, né, para que a cidade fosse bombardeada, né, era uma forma de localizar a cidade. E ao mesmo tempo você conseguia se locomover de uma cidade para outra. Então a gente pode falar de história, a gente pode falar de história da Segunda Guerra Mundial dentro desse episódio. E já que a gente está falando de gatos, a gente pode falar também sobre o imaginário popular acerca dos gatos. Isso é bem interessante, que a gente pode trazer do ponto de vista do misticismo, do religioso, por exemplo, a visão dos gatos para a cultura egípcia, né? Os gatos são considerados deuses e, por outro lado, em outras culturas, os gatos
pretos são considerados alguma coisa demoníaca, alguma coisa que deve ser evitada, relacionada a bruxas. Então a gente pode também traçar esse paralelo cultural bem interessante, histórico, sociológico, sobre o imaginário popular dos gatos. E para a gente aliar a biologia com a geografia, a gente também pode falar sobre a história evolutiva de domesticação dos primeiros felinos, né? A evolução dos nossos gatinhos de casa tem muito a ver com os processos de urbanização, que tem tudo a ver com geografia. Então, quando nós começamos a revolução da agricultura, há mais ou menos 10, 12 mil anos atrás, nós urbanizamos ambientes e nós acabamos trazendo as presas de alguns felinos para dentro do nosso ambiente. Então, se a gente está plantando num determinado lugar, vem as ditas pragas, né? Que na verdade, coitados dos insetos, que não tem nada a ver com isso. Nos primeiros ambientes rurais, a gente tinha a vinda de roedores, de insetos, enfim, de toda uma cadeia alimentar a partir do momento que a gente começou a plantar num lugar fixo. E com isso, quem é que vem? Vem os predadores desses animais, vem felinos. E é a partir desse momento, há 10, 12 mil anos mais ou menos, a gente começou a domesticar alguns desses felinos. Então a gente pode trazer um pouco de geografia, de urbanização, de efeitos da urbanização para dentro da aula de biologia, já que urbanização tem tudo a ver com a domesticação dos gatos, do Felis catus domesticus. Então nesse episódio a gente pode trazer com facilidade, entre algumas dicas que eu dei, as artes, a gente pode trazer física, a gente pode trazer química, misturar tudo isso com biologia e ainda botar um pouco de geografia, de história, tudo isso no mesmo episódio, e aí a aula fica super legal, fica super transdisciplinar. Então eu te espero nas próximas dicas do episódio 6.